Abram suas Bíblias novamente em 1 Coríntios 13, versículo anterior ao versículo 1. Paulo diz assim: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Pai, é apenas uma breve reflexão, uma palavra autoexplicativa, pois Paulo já deixou claro aqui o que ele quis dizer. Abençoa-nos com essa breve porção da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Serei bem breve hoje, minhas irmãs, até porque nós estamos diante de um texto autoexplicativo, né? Evidente que Paulo, nas suas cartas, ele já está pregando às igrejas. Mas há certos textos que Paulo menciona, que Paulo escreveu, que são textos assim, de uma pregação expositiva bem clara, que nós não temos nem para onde correr, não tem nem como dizermos aquela famosa frase que o bispo gosta muito, né? Não é bem assim, né? Aqui não tem o não é bem assim, aqui está muito claro diante de nós. Paulo, ele vai cuidar lá no capítulo 12 dos dons do Espírito, porque a igreja de Corinto era uma igreja que não entendia bem as manifestações dos dons do Espírito, não sabia, dentro de um culto público, eles não sabiam expressar essa comunhão em torno do derramar dos dons do Espírito. Havia uma certa confusão, e aí o culto na igreja de Corinto acabava por se transformar numa bagunça. Não havia uma liturgia, cada um ali falava em línguas, e pessoas já separavam outras para orar pela cura, e assim o culto não existia um momento de louvor, de adoração, não havia nem o respeito pela própria Santa Ceia, que a gente vai ver lá em 1 Coríntios 11. Então a igreja de Corinto, em que pese ser uma igreja com o derramar dos dons do Espírito Santo, era uma igreja bagunçada, era uma igreja que não tinha ordem e decência. E Paulo então está tentando ensinar aos coríntios que um culto público deve ser um culto com ordem, porque imagina uma pessoa visitante que chega aqui na nossa igreja e não há uma liturgia, não há uma ordem no culto, né? Cada um faz o que quer, da forma que quer, vem aqui antecipadamente, levanta aqui a tampa da bandeja da Santa Ceia, já toma a Santa Ceia, né, antes do momento da Santa Ceia. Então Corinto era meio assim, meio bagunçada. Paulo então ele ordena ali no capítulo 12 os dons, fala dos dons, fala da importância dos dons, fala como os dons são usados na igreja,
E aí ele vai terminar, ou vai pelo menos prosseguir nessa questão dos dons, dizendo aos coríntios: olha, vocês podem ter todos os dons manifestados aqui na igreja de vocês, muito bom, glórias a Deus por isso, é uma igreja poderosa, onde Deus dá os dons, onde o Espírito Santo desce e se manifesta entre vocês. Mas existe um dom que não pode faltar entre vocês, e me parece que é justamente o dom que está faltando. E aí Paulo então vai falar do maior dom de todos, que é o dom do amor. Assim, minhas irmãs, como do pecado do orgulho e da soberba minam, brotam todos os outros pecados da nossa alma, do amor, em contrapartida, do amor brota todas as outras virtudes espirituais. É do amor que brota a benignidade, a bondade, a paciência. É do amor que brotam os frutos espirituais, que a gente conhece, registrados lá em Gálatas e em tantas outras cartas de Paulo, que não é só lá em Gálatas que isso está registrado, em outras cartas de Paulo também. Então, se não houver amor, e aqui Paulo está deixando bem claro, não é um amor de palavras, mas é um amor de ações. Porque Paulo diz aqui assim: ainda que eu entregue o meu próprio corpo à morte, se eu não tiver amor, de nada vai adiantar. Eu posso ser um mártir para a igreja, mas se Deus, que conhece o nosso coração, reconhecer em mim que não havia amor, de nada valeu perder a minha vida pela causa de Cristo. Então Paulo está dizendo aqui: busque em primeiro lugar esse dom do amor, para que haja uma manifestação do amor de Deus entre vocês, para que vocês se amem, para que não haja aqui o pecado da sexualidade, para que não haja entre vocês um afilhado tendo relações íntimas com a sua madrasta, como acontecia em Corinto, que não haja aqui entre vocês mulheres vindo para a igreja com roupas sensuais, que não haja entre vocês aqui pessoas que não conseguem cumprir os seus votos matrimoniais, e por isso Paulo vai dizer: melhor então você ficar solteiro, melhor que não case. E aí, minhas irmãs, tantos e tantos outros problemas que brotavam na igreja de Corinto. Por quê? Porque não havia ali o maior dom, não havia ali o dom do amor. Em 1 Coríntios capítulo 13 certamente um dos entre 10 capítulos das escrituras mais bonitos que existem, O mundo usa 1 Coríntios 13 direto aí, Você entra no ônibus, está lá um folhetozinho com 1 Coríntios 13, ou então João 3,16. João 3,16, Salmo 23, Salmo 91 e 1 Coríntios 13 são palavras, são batata, Todo lugar que você vai, entra numa clínica, está lá um quadro com... Vivemos na era, meus irmãos, em que as pessoas dizem, entre aspas, que o amor venceu, que agora tudo é amor, não é? Mas odeiam aqueles que não comungam do seu mesmo pensamento ideológico, cultural, religioso, social, político, não é verdade? Mas está aí, igual aquela canção, Love is in the Air, o amor está no ar, mas não está, minhas irmãs, não está. O que temos visto é um amor, é um ódio travestido de amor. O que temos visto é um ódio com roupagens sujas de um amor sujo, feio, roto, que não é amor. Porque quando a gente ama de verdade, a gente, minhas irmãs, sacrifica até a nossa vida pelo próximo. A gente socorre o próximo, ainda que venhamos a entrar em necessidade, a gente socorre a necessidade do próximo. Lembra lá, nos tempos que os vizinhos batiam a nossa porta, Poxa, estou sem açúcar, você pode me dar um pouquinho só de açúcar, Aí você, com todo o amor de Cristo, abria lá seu armário: caramba, eu só tenho 1 quilo de açúcar, é o último, Eu só faço compra de mês daqui a 2 semanas. Mas pegava lá 1 quilo de açúcar, e dava lá para sua vizinha, para o seu vizinho. Tempos em que todo o bairro só tinha um telefone, lembra disso?
A Evelyn é muito nova ainda, isso aí não é do tempo dela, né? Mas só tinha um telefone no bairro todo. Como eu passava por isso, meu Deus. Lá no condomínio onde minha mãe mora, só tinha o telefone dela. Todo mundo, o telefone tocava o dia inteiro. Imagina eu, jovem, com aquele telefone o dia inteiro tocando, às vezes tendo que estudar, às vezes querendo dormir, porque acordei cedo para ir para a faculdade, né? A revolta do coração, né? Aí, você pode, por favor, chamar, por favor, o fulano ali da casa 16? Aí eu lá, só um minutinho, por favor. Fulano, tem uma ligação lá para você. Né? Não estou dizendo que isso é amor, estou dando um exemplo, minhas irmãs, de que o amor, ele não é algo só falado, mas ele deve ser provado por ações, por atitudes. Ele deve ser manifestado na nossa vida de fé, ele deve ser manifestado na nossa prática de fé. Nós não devemos só falar que amamos, nós devemos provar, andar e realizar atos de amor. Entendeu? Eu não estou dizendo para você sair daqui hoje, né, e procurar a primeira pessoa aí na rua e realizar, não é isso. Estou falando do nosso dia a dia, tendo misericórdia das pessoas, compaixão das pessoas, amor pelas pessoas, mesmo aquelas que nos aborrecem, aliás, são as principais. Porque o que Cristo falou a respeito dos seus inimigos? Amar os seus amigos, amar os que são seus é fácil, mas Jesus nos ordena o quê? Ame seus inimigos. Jesus não nos amou? Quem éramos nós? Seus adversários, seus inimigos. Jesus não se colocou naquela cruz para carregar sobre ele, daqui a pouco nós vamos nos lembrar disso com a Santa Ceia, para levar sobre ele cada um dos nossos pecados? Porque nós éramos adversários de Deus, éramos inimigos de Deus, e nós fizemos o Cristo, o Jesus, sofrer naquele madeiro, por causa dos nossos pecados. Então, se ele, como exemplo maior de amor, nos amou incondicionalmente, sem termos mérito nenhum para recebermos o seu amor, minhas irmãs, por que nós vamos colocar uma lista de condições para amar o próximo? Então Paulo, o que ele está querendo dizer é exatamente isso. Existem aqui 4 versículos que são um ponto alto aqui do significado do amor. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Olha, o amor não procura os seus interesses. Paulo vai dizer lá em Filipenses, busque em primeiro lugar o interesse do seu irmão, para depois você buscar o seu. Meu Deus, né? Pum! Não é verdade, meus irmãos? É um pum de um lado, pum do outro, né? Para quem vai ouvir a mensagem aqui, eu estou fazendo uma mímica aqui de tapa na cara. Mas é um tapa na cara, minhas irmãs. Não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Falei esse final de semana sobre o perdão, pessoas que ficam ressentidas, magoadas, amarguradas, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é o amor. O que Jesus passou naquele madeiro? Tudo isso. Então Paulo está aqui falando para nós, olha, eu sei que ele vai se utilizar de uma palavra aqui, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Nos tempos de Paulo não existia espelho como conhecemos hoje, que todas as manhãs você está lá lavando seu rosto, se olhando, né? Tirando as marcas do travesseiro, né? Já se preparando para o seu dia. Na época de Paulo o espelho não era assim, o espelho ele era no metal. Bom exemplo, isso aqui era o espelho na época de Paulo. Só vejo uma sombra, obscuramente. Eu me enxergo de forma obscura. O que tinha naquela época não refletia 100% a sua face. Então Paulo está dizendo aqui, olha, como no espelho da época de Paulo, hoje nós enxergamos como obscuramente.
mas terá o dia que, quando Ele vir, nós veremos todas as coisas claramente. Então Paulo reconhece que de fato essa questão do amor, ela ainda está obscurecida em nós, mas isso não nos leva ao fato de que não devemos amar os nossos irmãos. E Paulo está dizendo, mas vai ter um dia que nós enxergaremos tudo isso claramente diante de nós. E qual será o dia? O dia em que Ele estiver diante de nós face a face. O dia que nós vemos Jesus diante de nós, face a face, aí veremos de verdade se refletimos ou não o amor dele. Então, minhas irmãs, é isso que Paulo está querendo dizer. Vivemos pela fé, na esperança da volta de Cristo, e com amor nos nossos corações. Ele termina a palavra dizendo o quê? Mas o maior não é a sua fé. Engraçado isso, né? O maior não é a sua fé, o maior não é a sua esperança, o maior é o amor. Ele diz, na nossa vida de fé, na nossa vida cristã, restam 3 coisas: fé, esperança e amor, e o maior deles é o amor. Então vamos agora experimentar desse amor, participando da mesa da comunhão com o nosso Salvador. Senhor, ensina-nos a amar o nosso irmão, como diz a tua canção. Ensina-nos, Senhor, a olhar para os nossos irmãos com os teus olhos, não com os nossos olhos, mas com os teus olhos, Senhor, que nos mostram praticamente, Senhor, de forma clara, aquilo que devemos enxergar. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos na manifestação do dom do amor, que venhamos a amar os nossos irmãos, Senhor, incondicionalmente. Ajuda-nos, Pai, auxilia-nos, Senhor, em nome de Jesus, que possamos de fato refletir o teu amor, que foi refletido naquela cruz sobre cada um de nós.